muito bom dia a você que nos acompanha pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu voltei, o Tony, seu professor de matemática, voltei de férias, tô assim super animado aí para trocar ideias com vocês, falar bastante sobre matemática e que essa matemática seja muito divertida e gostosa, né? Você já viu o nome da aula de hoje, né? Frações e um pedaço da pizza. E para compartilhar desta pizza comigo, eu tenho ela, Vivi. Bom dia. Bom dia, Tony. Seja bem-vindo aqui para a sua condução de aula. Muito obrigada pela sua companhia. Bom dia, pessoal. Que bom que vocês vieram aqui para a nossa aula. Estarei aqui com vocês pelo chat acompanhando. Manda a resposta de vocês aqui que eu conto tudo para ele, tá bom? Aí o Helder tá aí também. Tudo bom, querido? Bom dia! É isso aí. Ele tá aqui dando aula junto com a gente também. Vamos lembrar dessa importância porque eles vão aonde a gente não pode ir também. Muitíssimo obrigado, viu? Vamos lá então? Vamos falar um pouquinho dessa aula. Já vamos ler já a habilidade, que são duas, né, Vivi? Olha só. Habilidade 07, que é compreender, comparar e ordenar frações associadas à ideia de partes de inteiros. E resultado de divisão, identificando frações equivalentes, né? E temos também a habilidade 09, que é resolver e elaborar situações problema que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora. Eu quero aqui, viu, Vi, circular esse número natural aqui, só para indicar que a gente não vai estar trabalhando com número quebrado, né? A gente vai estar trabalhando sempre com números inteiros e positivos, porque nós estamos aí no 6º ano, né? Existem muitos conjuntos numéricos que a gente ainda não conhece, então fica bem tranquilão, porque os nossos valores, os nossos resultados serão todos inteiros e positivos, beleza? E o objeto de conhecimento são as frações, os significados, né, como parte do todo, o quociente, a equivalência, a comparação. Lembra do J. Caré, né? Lembra? O pessoal ficou animado com o J. Caré, porque tão feliz que vocês gostaram, né? O cálculo da fração de um número natural, que é justamente a aula de hoje, a adição e subtração de frações, né? Bom, como vocês viram, o nome da nossa aula é Frações e o Pedaço da Pizza. Eu voltei de férias já com bastante fome, bastante vontade de comer, preciso de bastante energia e eu quero convidar vocês para comer uma pizza comigo. Ó, fica de olho na tela aí, ó. Olha o que tá dizendo aí na nossa telinha, ó. Gostoso comer pizza. É gostoso, né, Vivi? Demais. A Vivi não tem cara de quem come pizza, claro, né? Que eu como. A Vivi é fitness, né? Ela não come pizza, né? Com massa integral, né? Vamos fazer uma pizza. Não, eu tem que como. ser com massa gorda. Ah, então tá certo. Você é das minhas, então. Então, olha só. Então vamos continuar. Olha o que tá dizendo aí, ó. Eu comeria 2/8 de uma agora mesmo. Então, olha só. Eu tô falando aí de 2/8 de uma pizza, né? Mas o que é 2/8 de uma pizza? Normalmente a gente sempre fala muito de 1/4, 1/5, 1/10. Mas como que a gente calcula isso? O que esse dizer quer falar pra gente, né? O que significa isso pra gente? Vamos dar uma olhadinha? Continua olhando na tela aí que você vai entender. Olha só. Mas, para isso, eu preciso dividi-la primeiro. Tá? Então, se eu vou comer 2/8 de uma pizza, né, Vivi? Em quantos pedaços eu tenho que dividir essa pizza, Vivi? 8. Em 8 pedaços. Em 8 pedaços. Tradicionalmente, a pizza já vem em 8 pedaços, a gente já conhece isso, né? Aqui, eu fui um dia lá no sul, eles têm pizzas de todo tamanho, tá? Não? Tem até pizza quadrada, tem pizza de todo tipo. E a pizza de rodízio, né, ela tem 10 pedaços, sabia disso? Não, eu Eles não sabia. cortam a pizza em 10 pedacinhos para o pedacinho ficar menor, já que você vai comer bem mais pizza, né? Não sei se você já foi no rodízio de pizza, mas para perceber como as fatias são muito mais fininhas. Quer dizer que a pizza foi dividida em mais pedaços. Vamos continuar, Lê. Vamos lá. Se eu vou comer 2/8 dessa pizza, eu tenho que dividir essa pizza em 8 pedaços, né, Vivi? Então vamos dividir. Olha lá. Dividir a pizza em 8 pedaços. Dá uma olhadinha, vê se todo mundo está enxergando aí em azul, né? A pizza cortada em 8 pedacinhos aí. Comenta aí no chat se você tá vendo direitinho esses 8 pedaços, tá bom? Muito bem. Eles estão comentando aqui que estavam com saudade. Os alunos da professora Leonilda aplaudiram lá o 6º A que está nos acompanhando. Aqui o pessoal tá super animado, hein? Legal, isso aí. Ó, e não esquece, né? Manda o nome do aluno, o nome da escola e a cidade de onde está falando, tá? Pra gente saber quem tá falando com a gente aí. É super legal trocar essas ideias com vocês. Então, a gente tem uma pizza
né? A gente dividiu essa pizza em 8 pedaços e como eu vou comer 2/8 dessa pizza, agora eu vou tirar 2 pedacinhos dela. Dá uma olhadinha aí, ó. Olha lá. Olha que bonitinho, Vivi, ó. Pronto. Agora é só pegar a quantidade de pedaços que eu quero, que são 2 pedacinhos, né? Então tá lá. Você percebe que ficou mais escuro 2 partes da pizza aí. Esses 2 pedaços que ficaram mais escuros é justamente os 2/8 da pizza, né? Então, perceba que quando nós queremos calcular a fração de um valor qualquer, primeiro a gente precisa saber em quantas partes esse todo foi dividido. É importantíssimo. Porque, como a gente já sabe, o número de baixo da fração, ele tem um nome, né? Que é denominador. Nas aulas anteriores a gente já viu isso, né? Denominar algo é dar nome a algo, né? E quando a gente dá nome a algo, a gente está querendo justamente demonstrar o que significa aquilo, né? Qual é o significado, qual é o tamanho dos pedaços dessa fração ou em quantas partes esse todo foi dividido. Beleza? Então, ó, passando mais um slidezinho aí para vocês, ó, dá uma olhadinha. Muito prático, né? É muito fácil. Quando a gente fala de pizza, tudo fica muito mais fácil, né? Então, olha só. Então, para calcular a fração de algo, precisamos saber o tamanho de cada pedaço. E para a gente saber o tamanho de cada pedaço, né, a gente precisa dividir isso daí em pedaços iguaizinhos. Se a gente vai dividir em pedaços iguaizinhos, a operação que nós vamos utilizar primeiro aí, não vou dizer primeiro, né, mas a operação que nós vamos utilizar com o denominador é a divisão. Então, pelo denominador, nós sempre vamos dividir. Pelo número de baixo, nós sempre vamos dividir. Não esqueça, o denominador é o número de baixo da fração, tá? Então esse número de baixo é o número pelo qual você vai dividir o todo. Beleza? Vamos continuar. Olha só. Em seguida, o que a gente precisa saber? Quantos pedaços dessa divisão nós vamos pegar? E aí, Vivi, olha só. Sabendo o tamanho de cada pedaço, basta separar aquele que queremos. Uma forma de determinar isso é usando a multiplicação. No caso da pizza, multiplicamos cada pedaço por 2, já que queríamos saber quanto era 2/8. E olha aí meu pedacinho de pizza, né? Esse pedaço de pizza que está aparecendo aí, Vivi, quantos oitavos são, né? O pessoal aí no chat, o que eles estão falando aí? Ó, esse pedacinho de pizza, olha, veja só. A gente dividiu a pizza em 8 pedaços. E esse pedaço que está aparecendo aí na tela para vocês aí, equivale a que fração? Já comentaram aí? Ainda não, porque eles estão dizendo bom retorno para você, Valeu. tá dando boas-vindas, disseram que estão com saudades. Tem os alunos da professora Marta Teresina Rosa, lá de Mauá, participando. Olha aqui, aí, mandando um abraço. E Mauá é pertinho da minha casa, viu? Não é longe, não. Você mora longe, né? Também, né? Eu moro lá em Guaianazes, né? Aqui a professora Girlane, um beijo para a professora Girlane, tá sempre com a gente também lá no 9º ano, tá dizendo 1/8. 1/8, é isso mesmo, né? Então, se eu dividir a pizza em 8 pedaços, cada pedacinho de pizza é 1/8. Beleza? Se eu comer 4 pedaços de pizza, eu vou comer 4/8, que é justamente a metade da pizza, né, Vivi? Sim. É isso aí. Muito bem. Então, olha só. Essa ideia que nós aplicamos para a pizza, ela funciona para qualquer valor também. A gente pode utilizar esse método também. Primeiro a gente divide pelo número de baixo, e depois a gente multiplica pelo número de cima. É muito prático, né? Vamos ver com o número o que acontece? Vamos lá? Olha só. Quando calculamos a fração de um número, é a mesmíssima coisa, né? Olha só. Podemos primeiro dividir pelo denominador, que é o número de baixo, para saber o tamanho de cada pedaço, e depois multiplicamos pelo numerador, que é o número de cima, para determinar a parte que queremos do valor. Então, olha só. Vamos calcular 2/5 de 250. Então a primeira coisa que eu vou fazer, Vivi, é dividir esse 250 aí em quantos pedaços iguais? Quantos pedaços iguais será que são, pessoal? Comenta aí. Se eu quero 2/5 de 250, eu tenho que pegar esse 250 e dividir em quantos pedaços iguais? Você sabe me dizer? Vai escrevendo aí, eu não vou nem dar tempo para vocês. Já escreve aí para mim, em quantos pedaços nós deveríamos dividir esses 250? Já comentaram? Sim. Muito tem aqui bom. O professor Valdomiro, professor Luiz Giovanni, eu acho que é isso. Alexandre está dizendo aqui, ó, 5.
5 pedaços iguais. Isso Muito mesmo. bem. Se a gente tivesse com esses R$ 250 na mão, a gente ia ver muito claro qual que seria o tamanho de cada um dos pedaços, né, Vivi? Porque olha só, eu poderia trocar esses R$ 250 em 5 notas iguais, não é verdade? 5 notas iguais poderiam compor esses 250. De que tamanho é essa nota? Qual é o valor dessa nota, Vivi? Já comentaram aí? Ainda não, que você acabou de perguntar, tem que dar um tempinho, Tony. Olha só, são 5 pedaços iguais, são 5 notas iguais. De quanto? Vamos ver. Aqui tem vários alunos participando. Ó. Tem a Ana Luísa Amorim, tem com a professora Renata, tem os alunos da escola Orlandini participando. Eles estão dizendo 50. R$ 50, muito bem. O pessoal do Orlando, lá, Leste 1 é Leste 2? Eu sei que é o Roberto tá sempre conosco aí, viu? Olha só, e é isso mesmo. Se eu pegar esses 250 e dividir em 5 partes iguais, olha o que acontece. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha só. Eu tenho R$ 250, primeiro vamos dividir em partes iguais. Sim. Então, olha só, 250 é a mesma coisa que 50 mais 50 mais 50 mais 50 mais 50. Então, eu tenho 5 vezes os 50. Olha ali que legal, tá? Então, tá aí, ó. Da mesma forma que nós fizemos com a pizza, a gente determinou agora o tamanho de cada pedacinho aí. Então, 250 nós dividimos em 5 partes iguais de R$ 50. Muito bem. O próximo passo qual é? Por fim, vamos separar a parte que queremos. Se eu queria 2/5, né? Olha só, eram 2/5, eu vou separar 2 partes dessa daí. Então, ó, de olho na tela aí, ó, olha as 2 partes aparecendo coloridinho. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha onde está escrito 50 mais 50 mais 50 mais 50 mais 50. Perceba que os 2 últimos 50, né, ficaram pintados de azul e de vermelho. Esses 2 pedacinhos coloridos aí são os 2/5 que nós queremos. Vamos separar eles, Vivi? Vamos. Vamos lá, separei, ó. Olha que bonitinho, ó, 50 separados. Esses 50 são a parte que eu quero, que são os 2/5. E aí, somando os dois, né, Vivi? Aqui, a escola Maria Isabel Neves Bastos, de lá de Arujá, com o 6º ano, está dizendo R$ 100. É isso aí. E aí, perfeito. Eles anteciparam. Lá na tela. Olha que bonitinho, ó. 50 azulzinho mais 50 vermelhinho é igual a 100 verde. Bonitinho, né? Qual é o nome da escola? Desculpa. Maria Isabel Neves Bastos, de lá de Arujá. É isso aí, o pessoal de Arujá arrebentando aí. Então, olha só, 2/5 de 250, então, é igual a R$ 100. Então, veja só, gente. Então, vamos organizar as nossas ideias. A gente percebeu que quando nós queremos calcular a fração de um número, a gente pega esse número, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. A gente já vai comentar que existe aí uma forma diferente de fazer também. Mas, em suma, né, é isso. A gente sempre divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. Então vamos relacionar essas operações, tá? Com o número de baixo, a gente sempre faz divisão. E com o número de cima, a gente sempre faz multiplicação quando a gente quer calcular a fração de um número. Beleza? Então, pelo de baixo a gente sempre divide, pelo de cima a gente sempre multiplica. Beleza? Certo, Vivi? Falar alguma coisa aí? Não, é só o Pedro de Melo de Piracicaba está participando aqui com a gente, a Escola Vicente de Carvalho de Guarujá, o Peixiquinho Coatá também, todos eles aí compartilhando as respostas da pergunta anterior, R$ 100. Muito bom, é isso aí. Olha só, vamos criar uma forma, né, um algoritmo, vamos dizer assim, né, uma regrinha para que a gente não se perca, para que a gente organize as ideias na hora de calcular a fração de um número. De olho na tela aí, ó, fica olhando. Olha só, resumindo, poderíamos dizer que basta dividir pelo número de baixo da fração, que é o denominador, e em seguida multiplicar pelo número de cima, que é o numerador. Então, olha só, se eu quero calcular 3/7 de 2.800, Vivi, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar aí, ó, os 2.800 e eu vou dividir pelo 7. Combinado. Vai dar R$ 400. Aí, o que eu vou fazer? Vou multiplicar pelo 3. Olha lá, peguei o 3 e multipliquei. 400 vezes 3 é igual a 1.200. Isso quer dizer que 1.200 é 3/7 de 2.800.
Fica calminho aí que você vai fazer já já, tá? Dá uma olhadinha aí, ó. Se invertermos a ordem das operações, o resultado permanece. Era nesse ponto que eu queria chegar, Vivi. Porque olha só, pelo número de baixo eu sempre divido. Pelo número de cima eu sempre multiplico. Perceba que eu dividi primeiro, né, Vivi? Depois eu multipliquei. Sim. Mas se eu multiplicar primeiro e depois dividir, o resultado vai dar o mesmo. Dá uma olhada, ó. 3/7 de 2.800. Eu vou pegar o 2.800, vou multiplicar pelo 3, ó. Deu 8.400. Sim. E aí eu vou pegar o 8.400 e vou dividir pelo 7. Olha lá, dividir pelo 7 ficou igual também a 1.200. E perceba que o resultado não pode dar diferente, porque a gente está calculando a mesma coisa. A única coisa que a gente fez foi a ordem do processo. Mas por que o resultado não muda? O resultado não muda porque a multiplicação e a divisão possuem a associatividade. Tanto faz a ordem que você vai fazer. Se você tem que dividir pelo número e multiplicar por outro, você pode inverter a ordem dessas operações. É claro que a gente pode inverter a ordem das operações, mas a gente não pode mudar os números, tá? Então, pelo de baixo é sempre divisão, pelo de cima é sempre multiplicação. Ficou claro? Eu tenho certeza que você entendeu essa ideia. Então, anota no seu caderno. Pelo de baixo você divide. Pelo de cima você multiplica. E olha que eu repeti isso para você várias vezes, porque é importante. Anota aí, não esquece. Olha lá. Então o que você vai fazer agora? A gente vai tentar agora fazer. Vamos calcular 2/5 de 1.300 e vamos calcular 4/9 de 1.800. Vou dar para eles 3 minutinhos, Vivi? Combinado. 3 minutinhos. E a gente volta já já. Estamos de volta aqui,
tônico, essa música estava super animada. Tava dançando Nosso aqui, diretor colocou. Espero que vocês estejam curtindo aí, enquanto faz a sua liçãozinha aí, vocês vão curtindo um som legal. Antes de eu ler as respostas de vocês, eu tenho um recado para você, aluninho. Você deve entrar lá na sede com o seu RA, procurar o menu aluno e responder o questionário socioemocional. Vocês têm até o dia 22 deste mês para concluir, tá certo? É rapidinho, as respostas as perguntas são simples. Agora eu vou voltar aqui, ó. Tem a professora Luísa e a professora Marisa lá no Peixiquinho de Quatá. Nós temos aqui a professora Rosa Helena, eu acho que é isso da escola Ana Cuevas Guimarães. Temos os alunos do 6º ABC de lá da escola Orlandia, já li essa hoje. Tem a professora Marta Terezinha Rosa. Todos eles estão dizendo assim, a primeira 250, o Alan disse, e a segunda 800. E aí? Eita! É 520 ou 250? Não, desculpa, eu li 250, é? 520 e 800. não, porque eu tô muito rápido, eu não vi escrito, de repente estava escrito 250 mesmo, sem problema. Mas, ó, quem fez perfeito. E teve até gente que comentou, ó, fração de um número, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo. Ou divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Teve até um aluninho que falou aí, né? É que fica mais fácil dividir primeiro, né? Isso. Gente, essa é uma questão de percepção, né? Mais fácil ou mais difícil depende de você. Às vezes, a multiplicação pode ser mais fácil também. Vai depender também da situação. Mas escolha, e faça a sua escolha. Você pode escolher. A matemática é isso, tá bom? Só não perca essa ordem. Pelo de baixo é sempre divisão, pelo de cima é sempre multiplicação. Beleza? Acompanha aí, ó. Olha a correçãozinha com animação, olha só. Eu fiz lá 1.300 dividido por 5, que deu 260. Depois eu peguei e multipliquei por 2, né? Que deu os 520. Muito bem, parabéns a todos que acertaram, né? Olha só, o de baixo, ó, eu fiz o contrário. Eu multipliquei. Eu preferi dividir primeiro. Porque pra mim fica mais fácil dividir 18 por 9 e dá 2. Eu gosto de dividir também. Eu gosto. Porque às vezes também dá pra gente dar uma simplificada antes. A gente vai ver umas ideias bacanas, né? Que eu chamo aí de regra de cancelamento, né? Você nem tem esse nome. Eu que inventei esse negócio aí, pode ser que tenha esse outro nome. Mas eu sempre corto, dá pra dar umas facilitadas também quando a gente divide primeiro. Isso é muito legal. Então, ó, acompanhando aí, ó, 4 vezes 1.800, 1.800 mais 1.800 dá 3.600. Com 3.600, 7.200. Costuma dar 7.200. Costuma, né? Se não mudou, é isso, ó, 7.200. Agora o que eu vou fazer, Vivi? Vou dividir por 9, né? Fazendo a divisãozinha por 9, ó, 7.200 dividido por 9 é igual a 800. Parabéns aos envolvidos, né? Nós temos aplausos aí, vou pedir para o nosso diretor, eu já não combinei. Normalmente eu combino uns aplausos, mas... muito bom! Muito bom. É isso aí, pessoal. Perfeito, perfeito. Isso é muito bom. Olha só, tem uma situaçãozinha, problema, muito rápida, eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Da AP de 2014, tá lá no nosso Aprender Sempre, né? A gente tem bastante atividades no Aprender Sempre a respeito disso, viu, Vivi? Eu fiz um processo bem mais lento mesmo, porque eu quero que você entenda. Inclusive no nosso material tem outros probleminhas também que você pode fazer. Se você baixou no repositório, você vai ver que tem mais 2 probleminhas para fazer, mas não tem problema. O importante é fazer bem devagar mesmo para você compreender, tá bom? Então olha só o que tá falando. Maria comprou 12 maçãs na quitanda. Quando estava voltando para casa, encontrou sua amiga Laurinha, que lhe pediu 1/4 das maçãs para fazer uma torta. A quantidade de maçãs que Laurinha levou é de... Então, ó, é a mesma coisa, né, Vivi? O todo são 12 maçãs. Como eu quero 1/4, né, como no caso a Laurinha quer 1/4, então quer dizer que eu vou dividir as maçãs por 4. Então, dividindo... Já tem resposta. Já tem resposta? Então vamos comentar. Já tem resposta, tá ótimo. Já tem resposta. Aqui os aluninhos aqui da professora Maria Luísa, eles estão super afiados. Eles estão dizendo 3 maçãs. É isso aí, perfeito, né? Muito bom. E se você visualizar, uma vez perguntaram assim pra mim, justifique sua resposta. E dá pra justificar sim.
Se você pensar nas 12 maçãs agora, você vai enxergar essas 12 maçãs e você vai conseguir até contar na sua cabeça essas maçãs. E você pode representar essas 12 maçãs também até com palito de fósforo, não tem problema. Com tampinha de garrafa, e você conta as 12 ali, ó, e separa em 4 pedaços iguaizinhos, e você vai ver que cada grupinho vai ter 3 maçãs. Como é só um quarto que eu quero, né? Então eu vou separar 3 dessas maçãs. Então tá aí a resposta. 3 maçãs, alternativa B. De muito bom que são vocês. É isso aí. Gente, e tá chegando ao final a nossa aula. Façam as atividades, troque ideia com seus professores também e siga a gente nas redes sociais. @pro.tony.mate e @vempramate. Vem pra mate. Marca a gente nos stories lá para que a gente possa compartilhar também o seu caderno, as atividades que você fez. Faça as atividades do Aprender Sempre também, tira fotinho, manda pra gente, porque você vai estar ajudando, incentivando o seu colega também a fazer as atividades. Beleza? Vivi, muitíssimo obrigado. Obrigada, Tony. Obrigada, pessoal. É um prazer estar sempre com vocês aqui no sexto ano. A gente vai vir mais algumas vezes, tá certo? Um beijinho e até a semana que vem. Olha só, nossa avaliação aí. Diga se gostou. Se gostou, gostou. Se não gostou, fala também. Um beijo, um queijo, um cheiro. Até segunda-feira. Tchau, tchau.